E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do Verdão. Palmeiras 0, Universitário também 0. Verdão consegue a sua classificação para as quartas de final da Libertadores da América. Tô deixando aqui para vocês o troca de passes com tudo aí sobre essa partida. Verdão que tinha ganhado o jogo de ida no placar de 4-0. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Ô Alex, Palmeiras classifica-se sem muito esforço, né? Hoje, como a gente estava dizendo, um jogo protocolar, né? Um jogo até para meio que ser esquecido pela torcida, porque é um jogo que todo mundo preferia que não tivesse existido, né? Até o Universitário do Peru, acho que também preferia não vir ao Brasil para jogar um jogo, né? Contra um adversário muito mais forte, que já tem um 4-0 a seu favor. O importante é que o Palmeiras classificou-se. Hoje, titulares até jogaram, mas não conseguiram descansar pensando na sequência da temporada. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, Cadu Mansa e todo mundo que está em casa. Parabenizar vocês estão com as camisas bonitas, cara. Gostou? É? Gostei. Tá bem também você. Eu também tá bonito. Eu não gosto de falar de mim, né? Eu tenho que falar dos outros. Ver o que os outros vão falar de mim, porque ontem eu estava de Zé Gotinha, né? Então, hoje eu não sei o que vai dar. E o parabéns à Rede Globo, que o programa vai sair o campeão aqui, negócio de ver comida, é gostoso, né? Boa comida, cozinha, assim, chefe de alto nível, né? É bonito, É né? bom, é legal, né? Você gosta de comer, né? Ah, é bom, né? Vixe, Maria. isso. É assim, ó, o Palmeiras, com essa formação que ele colocou, e é lógico que era um jogo que ele queria vencer. Se fala, de repente, de números, que você seria mais uma vitória, algo que seria, acho que, meio raro de você conseguir 8 vitórias seguidas. Ele perdeu 100%, né? No jogo de hoje. Mas eu acho que vai além disso. Você não vai entrar, nós precisamos fazer história. Cada jogo é uma possibilidade realmente de uma história. Porém, ele também fez uma tentativa, né, com esses 3 zagueiros. Esses 3 ali no meio, que às vezes queria virar... Não vou dizer virar 4, porque o Alan, cara, Eu observando assim, eu acho que o Palmeiras ele ganha mais um cara para jogar nessa função, tanto que a troca dele, a saída dele, eu acho que pro segundo tempo ficou pior pro Palmeiras, assim, nesse sentido de criatividade. Ele participou muito bem para um jogo que a gente não conhecia ele, na verdade, fazendo essa função, que é quase praticamente um terceiro homem aqui, né, fazendo essa parceria ali com o Felipe Anderson. E que essa formação poderia até virar uma linha de 4, com o Jai vindo de lateral e ele virar o ponta lá para o lado direito e o Maurício ele flutuando com esses 2 atacantes. O que ele pensou em fazer foi diferente, né, para aquilo que ele queria. Não deu certo, não. E como diz o Mansur, né, assistindo o jogo, eu não gosto de roubar nada que é do... Eu não gosto de roubar nada que é dos outros. O que aconteceu com o Universitário hoje? Eles Estudaram melhor o Palmeiras. estudaram melhor o Palmeiras, entendeu? Que faz muito sentido. Isso aqui é um gênio, cara. E nisso eles conseguiram jogar melhor que o Palmeiras, incomodar várias bolas paradas, escanteio, principalmente com jogadas ensaiadas, com uma marcação mais encaixada e num time que eles não sei se eles esperavam. Parece que acho que eles tiveram um drone no CT do Palmeiras e viram todos os treinamentos, né? Porque eles conseguiram realmente jogar melhor. Não foi uma boa, lógica, atuação do Palmeiras, já tinha se classificado no primeiro jogo. Interfere no jogo? Pode interferir, mas eu acho que da maneira que eles desenharam isso não era para ter acontecido dessa maneira. Porém, é um cartucho que ele podia gastar, né? Até a torcida do Palmeiras, né, a gente falou vendo assim, parece que eles estavam mais orando do que torcendo ali naquele jogo, né, que estava meio lento, porque o jogo dentro de campo acabou não ajudando muito. É isso, mas a gente vai falar bastante sobre esse empate do Palmeiras, sobre o que vai ser a próxima fase da Copa Libertadores, né? A partir de agora são as quartas de final, restam 8 equipes, uma ainda para ser definida, né? São 7 já classificados. E a gente vai falar também sobre a eliminação do Botafogo. Vamos começar então a falar sobre esse Palmeiras, com essa formação diferente hoje, né? Com 3 zagueiros, Felipe Anderson como um ala pelo lado esquerdo. O que é que dá para tirar, Mansur, se é que é possível tirar de positivo ou negativo sobre essa formação, se o Abel quiser levar alguma coisa como parâmetro, pensando nos compromissos importantes que o Palmeiras tem, tanto pelo brasileiro quanto pela
pela Libertadores. E um outro detalhe, decidido agora, River Plate avança nos pênaltis e será adversário do Palmeiras. Então, teremos Palmeiras e River Plate na próxima fase da Libertadores. Nos pênaltis, o River derrotou lá no Monumental de Nunes o Libertad do Paraguai. Fala, Mansur. Estava esperando a classificação se definir, agora você informou. Pela primeira vez desde 2018, a Libertadores chega às quartas de final com mais argentinos que brasileiros. São 4 argentinos, 3 brasileiros e a LDU, formando os 8 times das quartas de final. Em relação ao jogo do Palmeiras, sim, o Palmeiras nunca se impôs no jogo como a gente imaginava, né? Depois do placar de Lima, por mais que a gente pensasse no jogo no Allianz, o Palmeiras eventualmente vai poupar alguns jogadores, naturalmente vai ter um ritmo um pouco mais baixo, mas a fragilidade que o Universitário mostrou no Peru, talvez isso seja uma formação mesmo um pouco mexida do Palmeiras, talvez seja o suficiente para o Palmeiras se impor, fazer um jogo tranquilo, ganhar o jogo, né, e manter esse 100% na Libertadores, embora isso, na verdade, mais adiante não vá contar muita coisa no futuro do Palmeiras na competição. Acho que a formação, ele hoje, por exemplo, ele teve desses 3 homens, os 3 homens por trás, isso é basicamente a formação do Palmeiras quando ele saía para construir. Com o Martínez, não tinha exatamente, como ele não usou o Evangelista hoje, ele não tinha no segundo tempo, né? Isso, não usou de início. Ele não tinha propriamente um parceiro, uma dupla de volante propriamente dita com essa característica do lado do Martínez. Achei que quando o Palmeiras não tinha bola e o Universitário tentava mais construir, embora o Palmeiras tentasse fazer os encaixes dele de marcação tradicionais... Ele sofreu mais do que o usual hoje. Achei o meio um pouco mais fragilizado do Palmeiras. Em termos de observação, acho que algumas confirmações. O Giai, por aqui, continua sendo um jogador muito importante para o Palmeiras, faz uma ótima temporada, vive um ótimo momento. Um pouco de refino lá na hora de terminar no último passe, lances, mas ele tem muita força. Tanto para defender, recuperar a bola, construir e se apresentar à frente, ele faz isso muito bem. Achei que hoje, o que não aconteceu muito, para a gente ter mais uma observação dessa dupla, Flaco com o Vitor Roque, foi associações entre os dois. O Flaco muitas vezes recebeu a bola em zonas um pouco distantes de onde estava o Vitor Roque e a gente não viu aquelas tabelas que a gente viu, por exemplo, acontecerem em Lima. Aliás, hoje jogou bem o zagueiro central, vai até checar de novo o nome do Santa Maria. Santa Maria, que substituiu o Riveiros, que foi muito mal no jogo de Lima, e hoje ele jogou melhor. Me surpreendeu, por exemplo, no segundo tempo, a saída como primeira opção do Alan para a entrada do Evangelista. Entendi que o Abel quis trazer esse reforço para o meio, mas eu achei que o Alan tinha feito uma boa partida no primeiro tempo, se destacado um pouco mais. E de boa notícia mesmo... uma arrancada num determinado momento ali, que ele sai de trás do meio de campo praticamente, né, e vai arrastando, vai até a linha de fundo, tenta o passe para trás e houve o corte, mas a arrancada dele ali, a força, a qualidade para escapar de 2 adversários foi impressionante. Não achei terrível a atuação do Felipe Anderson, quase como um ala, mas é muito claro como o Piquerez é um jogador dificílimo de substituir no momento no Palmeiras, né? Muito difícil você encontrar uma alternativa nesse setor. O Alan até o Alan, você estava falando, ele também teve uma cabeçada, ela foi desviada um pouco, mas ela acabou pegando no travessão. Como boa notícia, quem entrou bem no segundo tempo, fez 2 lances muito bons, assim, não ficou tanto tempo em campo, entrou com 25 do segundo tempo, foi o Kelvin, lateral direito, que chegou recentemente, e entrou com bastante personalidade, chamando o jogo, buscando as jogadas, e teve duas jogadas boas no segundo tempo. Enfim, serviu mais para esse tipo de observação, porque não tinha uma classificação em jogo, não tinha o futuro da competição em jogo, não tinha muita coisa em disputa, né? Era mais para algumas observações, e o Palmeiras segue aí a sua jornada, agora seguindo da Libertadores e ainda brigando no Campeonato Brasileiro. Com a queda do Botafogo, mais um ano em que não teremos a tríplice coroa nobre do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo está na Copa do Brasil ainda, caiu hoje da Libertadores e segue no Brasileiro. É isso. E, Alex, eu diria para você que o Palmeiras chega como favorito contra o River Plate, né? Porque o River, apesar de ter havido investimento por lá, né? Contrataram jogadores, o futebol tá ruim do River Plate, né? O River não tem conseguido apresentar um bom jogo. Hoje eu não consegui acompanhar o jogo contra o Libertad, mas estava lendo o que os argentinos estavam dizendo. E pelos relatos dos argentinos, o Libertad me parece que foi melhor o jogo todo lá hoje, mesmo jogando diante de quase 90 mil pessoas no Monumental de Nunes.
Então, o momento do River não me parece ser... É claro que tem camisa, que tem peso, que é difícil jogar lá na Argentina, mas tivemos Rivers muito mais fortes do que aparentemente esse de hoje está sendo, né? O River ele está tentando também se remontar, né? E com isso está tentando se encontrar, né? Numa liga que, mesmo tendo um treinador como o Galhardo, conhece muito bem o clube, só que é um clube gigantesco. Aí sai o Mastantuono, né? Que um talento incrível, também se perde muito nisso, e ele vai tentando fazer isso dar uma liga para ser realmente esse River. Porém, mesmo não sendo esse time brilhante, você vê, é um time que vai caminhando e daqui a pouco vai ganhando força, e cada confronto pode ser que de repente ele jogue um melhor futebol do que de repente um Palmeiras ou quem for enfrentar, e assim acaba fazendo com que o futebol ele traga algumas coisas que o que é hoje, daqui a um mês, ele pode ser que mude bastante. Mas essa tradição, ela entra em campo, essa maneira, esse pensamento de jogar, mas é um confronto interessante, concordo contigo, sobre o Palmeiras ser um pouco favorito. Acho que sim. O Galhardo vive um certo dilema hoje, né? Ele começa o jogo com o Libertad fora de casa com uma formação, faz trocas no segundo tempo que fazem o time melhorar muito, mas ele traz o empate do Paraguai para Buenos Aires, e hoje ele tenta começar com uma formação mais próxima do time do segundo tempo. Qual é a questão dessa formação do time do segundo tempo? Ele fica com uma espinha dorsal de média de idade muito alta. Só para a gente ter uma ideia, até tentar buscar aqui, ver se eu consigo encontrar. Ele tinha hoje, no time do segundo tempo, o Armani, goleiro, 38 anos. Paulo Dias, zagueiro, com 30. Acunha, lateral esquerdo, 33. Enzo Pérez, primeiro volante, 39. Nátio Fernandes, 35. Quinteiro, 32. Não é tanto, 32, mas já não é um jogador de tanta mobilidade. E não é um jogador tão móvel assim. Viril, né? Essa espinha dorsal, para competir, ela não é tão simples. O Libertad ficou mais tempo do que se imaginava no jogo com bola, tendo mais chegadas, mas aqui, individualmente, o Libertad é muito limitado. Então, por mais que ele conseguisse construir algo, na hora de tentar finalizar as jogadas, era um time que não tinha tanto poder de fogo. Esse fato de não ser viril, você está falando, que você quer dizer que ele precisa comprar um Tadala? Alguma coisa? Não, ele precisa melhorar Força fisicamente, física, né? Porque fisicamente E já é uma característica dele, né? É dele, desde o mais novo, né? Ele sempre foi um jogador de muita qualidade técnica. Não é de força. Mas não é um jogador de cumprir grandes distâncias, um jogador de força. E aí a situação do River se tornou mais complicada um pouco, até um pouco dramática, porque com 7, 8 minutos do segundo tempo tem a expulsão do Galopo. O River faz o restante do jogo inteiro com um homem a menos. O Libertad teve algumas chegadas, mas, de novo, é um time com muita falta de refino na hora de concluir jogada. Aliás, nos pênaltis acabou aparecendo essa dificuldade de arrematar. O time foi mal nas cobranças, o River passou. Como dissemos, então, o Palmeiras perde os 100% de aproveitamento até aqui, né, que ele tinha na Libertadores. Eram 7 jogos e 7 vitórias na competição. Agora, o primeiro empate. E aqui no nosso super telão, aqui nas laterais, vocês já estão vendo os confrontos definidos para as quartas de final da Libertadores, né? A LDU enfrentando o São Paulo Futebol Clube. O vencedor desse jogo pega River Plate ou Palmeiras. Então, poderemos ter um São Paulo e Palmeiras. Isso seria histórico, hein? Imagina. Numa semifinal de Libertadores. Aqui, ó, do outro lado... Flamengo contra eles. Duelo de... Exato, Flamengo contra os argentinos. Duelo de argentinos em cima, né? Vélez Sarsfield e Racing. E embaixo aqui, ó, Flamengo e Estudiantes de La Plata. Não temos nenhum campeão que seria inédito, né? Todos aqui já são campeões de Libertadores. Sim. LDU, São Paulo, River, Palmeiras, Vélez, Racing, Flamengo e Estudiantes. Todo mundo já venceu a Libertadores. Esses são os confrontos das quartas de final. Deixa eu dar uma passada na hashtag troca de passes aqui, ó. O JP diz, alerta de jogo ruim. Ele usa outra palavra. Palmeiras e River Plate. A imprensa dirá que é sensacional. O confronto é sensacional, o JP. Agora, se o jogo vai cumprir, é outra questão. O Rafão manda aqui, fraqueza demais esse time do Libertad. Aqui o Guilherme Contrucci manda aqui, o torcedor sensato e inteligente do Palmeiras vai avaliar que no primeiro tempo o Palmeiras fez 4-0.
E o segundo não tomou nenhum gol. Final 4-0 sem drama. Foi sem drama, absolutamente sem drama. É por aí mesmo, Guilherme. Se tinha um jogo que poderia não vencer, era esse. É isso. A Juliana manda que começou o melhor programa diário esportivo. E nos elogia aqui, com Diniz, Mansur e Alex. O Luigi Berzoini manda: boa noite, pessoal do Troca. Também achei absurdo ter acréscimo nesse jogo feio do Palmeiras. KKKKK. É isso aí. E o Pudim Bugado, que de vez em quando manda aqui, Pudim Bugado. Manda aqui: Felipe, pergunta para a mesa se a fala do presidente do Inter tá certa quando ele comentou o desnível financeiro entre o time dele e Flamengo. Palmeiras está fazendo a diferença. Eu acho que não. A gente comentou um pouquinho aqui no início do programa, você deve ter acompanhado. Tá Mas bom? tem uma coisa interessante sobre isso, porque quando ele fala sobre disparidade, naturalmente isso remete à discussão de fair play financeiro. E tem uma visão enviesada sobre o assunto. Porque fair play financeiro não é só redução de disparidade ou divisão de cota, divisão de dinheiro, né? É também você cumprir compromisso. Por exemplo, o Flamengo enfrentou o Inter... Manter um clube saudável, né, Mansur? O Flamengo enfrentou o Inter que tinha um jogador em campo que o Inter comprou do Flamengo e não pagou, né? Então, é porque cada um quer o fair play adaptado às suas circunstâncias e conveniências. Esse vai ser o grande desafio do futebol brasileiro para conseguir ter um sistema de controle, porque, em geral, quase todas as discussões vão remeter ao que combinar melhor com o momento de cada um. É isso. Daqui a pouco leio outras mensagens de vocês aqui na hashtag Troca de Passes. Convido também o torcedor do Botafogo a participar com a gente, porque foi uma noite traumática para o torcedor do Botafogo, né? Não só pela eliminação, porque pode acontecer, não é fácil jogar lá na altitude, né? Em Quito contra a LDU. Embora essa LDU de hoje, né, a gente vinha dizendo aqui ao longo da Libertadores, porque a LDU esteve no grupo do Flamengo, então a gente viu jogar também contra o Flamengo, né? Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!